Olá, tudo bem? Nem sempre todo mundo que tem ali um certo desespero por não ter controle sobre uma situação ou ficar em situações desconhecidas quer dizer que são narcisistas, quer dizer que tem algum transtorno de personalidade narcisista envolvido nisso aí. Muitas vezes as pessoas elas têm crise de pânico, justamente por estarem em situações que podem ser vexatórias ou até mesmo em situações onde ela não está no controle e ela tem medo que alguma coisa aconteça. Essas pessoas não são transtornadas em questão da personalidade narcisista, mas ela tem ali um transtorno de ansiedade chamado agorafobia. Então no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito exatamente do agorafobia. Quer saber mais a respeito disso? Então pega essa xícara e vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma Xícara de Freud. Meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista e sexólogo e hoje a gente vai falar a respeito do agorafobia, que é um transtorno que tem a ver com a questão da ansiedade, dos transtornos de ansiedade e que tem muito a ver com muita coisa aí que a gente pode experienciar. Às vezes as pessoas elas se sentem desconfortáveis em situações totalmente desconhecidas ou até mesmo elas podem ter ali alguma crise do pânico pelo fato de estar em situações onde tenha muitas pessoas ou talvez por estar em espaços que é totalmente desconhecido e a gente precisa entender mais a respeito disso. Antes da gente começar, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube ele comece a recomendar esses vídeos aqui e possa te ajudar de alguma forma ou ajudar as outras pessoas, porque assim o mecanismo do YouTube entende que esse vídeo tem relevância, além de você contribuir para o crescimento do canal para trazer mais informações. E sempre temos vídeos toda quarta-feira a respeito da sexologia e toda sexta-feira a respeito da psicanálise. Então, vamos pro vídeo. Quando a gente fala a respeito do agorafobia, nós temos que entender que isso tem a ver com um transtorno de ansiedade, onde a pessoa ela tem ali um comportamento de ansiedade e por conta de situações na qual ela está exposta. Por exemplo, situações onde ela não tenha controle, se por acaso ela estiver num local desconhecido, né? Seja espaço aberto ou fechado, ela vai ter ali um desespero ou uma situação parecida com uma crise do pânico. Assim também como ela tem medo de julgamentos e de pré-julgamento das pessoas de alguma forma, ela começa a ter ali desconforto e começa a ter sinais de uma ansiedade quando ela está exposta a situações. Ela pode ter ali problemas, por exemplo, ela ter essa questão da agorafobia, se, por exemplo, a pessoa pegar um ônibus lotado e que, por acaso, ela percebe que é o ônibus errado. Pelo fato de estar fora do controle dela, ela acaba tendo essa questão. Pode ser também de, por acaso, ela visitar ali a casa de alguma pessoa ou estar ali num restaurante desconhecido, onde ela não sabe, né, chegar nesse lugar e, por acaso, ela se sente insegura em relação àquilo. Então, essa pessoa, ela começa a ter ali algumas crises de pânico. Isso acontece e não é nada muito anormal, por causa que as pessoas que têm ali essa parte do agorafobia, pelo menos de 30% a 50% dessas pessoas já experienciaram alguma crise, né, do pânico, alguma síndrome do pânico específico e tem algum histórico familiar também, tá? O que é que acontece nessas crises do agorafobia, né, que é uma crise de ansiedade? Quase todas as coisas que acontecem numa ansiedade comum. Então, sudorese, taquicardia, sensação de chorar, né, a questão da sensação de desmaio, uma irritabilidade muito fácil, respiração muito ofegante ou até mesmo falta de ar. Então a pessoa ela começa a ter ali aquela crise e ter aquele desespero por conta dessa situação, né? E isso acaba prejudicando a pessoa de uma forma bem complicada. Além disso, além dessa questão mais crônica, né, a pessoa ela se sente totalmente impotente, ficando deprimida e até mesmo ficando refém desse tipo de sintoma. Então essa pessoa ela vai querer se isolar, não vai querer ter mais contato social, só vai querer ficar em casa, né? E ela não vai querer ficar sozinha, ela sempre vai querer ficar com alguma outra pessoa por medo de que alguma coisa aconteça, mesmo que esse medo seja algo
irracional. E além disso, ela não vai querer estar em situações onde ela não tenha o controle. Então, por exemplo, pegar ali algum táxi ou algum carro de aplicativo na qual ela tenha que endereçar a algum lugar, ela não vai querer. Justamente pelo fato dela não estar no controle total da situação. Isso, de fato, é um medo irracional. Obviamente não podemos controlar tudo que está no externo. Então por isso que esse tipo de transtorno acaba sendo algo muito prejudicial. E a pessoa que acaba desenvolvendo esse transtorno, muitas das vezes ela não tem apenas o histórico familiar, mas pode ter um histórico social. Então uma infância que teve episódios violentos, ou controle narcisístico dos pais ou dos responsáveis, e até mesmo situações onde houveram traumas, como um relacionamento abusivo, como uma relação tóxica com alguém, nesse caso um passado onde teve assédios e abusos, tanto físicos quanto sexuais, ou assédios morais, experiências de perseguição são chaves desencadeadoras para isso. Então, nesse caso, é necessário averiguar o histórico. E como a gente pode dar vazão nisso caso você sofra com isso, ou suspeite que você sofra com isso? A primeira coisa é, de fato, você viu que tem alguns pontos parecidos que talvez você sinta, outra pessoa sinta. A primeira coisa é não se autodiagnosticar. Mesmo que esse vídeo ele tenha ali uma conotação informativa ou educativa, o ideal é você não fazer autodiagnósticos. O que você deve fazer primeiro é procurar uma ajuda psicoterapêutica, uma ajuda médica, uma ajuda psiquiátrica. Por quê? Porque isso pode estar, de fato, sendo algo muito elevado, Então, como a gente trata isso? Com psicoterapia, Ou seja, com psicanalista, com psicólogo, com algum terapeuta que a pessoa confia, que desenvolva um laço de confiança a respeito daquilo. E os sintomas que trazem ansiedade deve ter ali um acompanhamento médico-psiquiátrico, porque muitos dos sintomas têm a ver com o transtorno de ansiedade. Lembre-se que o agorafobia é um dos transtornos da ansiedade, E que precisa ter ali um controle mais físico, Por causa que a psicossomática acaba sendo muito envolvida nisso. Ou seja, o que acontece na mente reflete no físico e no corpo. E além disso, deve realmente ter um acompanhamento total, não só médico e psiquiátrico, mas as pessoas que estão ali nos ciclos sociais dela deve ter ali um certo cuidado a respeito das coisas. Não deixar que ela controle tudo, mas passar uma segurança, passar ali uma certeza de que ela terá apoio caso algo aconteça e ajudar no papel da conscientização, que a gente não consegue controlar tudo que depende de terceiros e que está ao nosso redor. Conscientizar de que o controle de fato da situação é a respeito daquilo que tem a ver com nós, E não com os outros, e isso acaba ajudando bastante a pessoa a se libertar desse trauma em específico, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para que o vídeo ele consiga ter mais relevância e consiga atingir pessoas e que possa ajudar alguém, tá? E não se esqueça, saúde mental não tem preço. Então, muito obrigado mais uma vez, por hoje é só e até mais.